Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 105. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E nesta primeira sexta-feira do mês de julho, é bom nos lembrarmos do Sagrado Coração de Jesus, que nos convida a todo momento para uma experiência de amor e conversão, e lembrarmos da misericórdia de Deus. Iremos refletir exatamente sobre isso no Evangelho de hoje. Mas antes disso, na primeira leitura, que está do livro do Gênesis, capítulo 23, versículos 1 ao 4, versículo 19, depois capítulo 24, versículos 1 ao 8 e versículos 62 ao 67. Nos dá a dimensão que a história da fé não é apenas feita de milagres espetaculares, mas de decisões silenciosas, enterros santos e casamentos providenciais. Mas é interessante refletir exatamente que a fé não é apenas feita de milagres espetaculares. Vivemos em uma época da modernidade a qual, a todo momento, os nossos sentidos querem um apelo instantâneo para que possamos acreditar. Mas acreditar é um ato contínuo de vida. E em Gênesis, capítulo 23 e 24, somos levados ao terreno sagrado onde fé, morte, aliança e promessa se entrelaçam. A morte de Sara, a aquisição de um túmulo em terra estrangeira e a busca por uma esposa para Isaac revelam a teologia da esperança que transcende o presente. Deus faz tudo belo ao seu tempo, inclusive o tempo da perda e do amor. Então vejamos: Sara morre na terra prometida, mas ainda como estrangeira. Abraão não possui um palmo de terra, mas compra o campo de Efron. O túmulo é a primeira posse real de Abraão na Terra Prometida, ironicamente, um lugar de morte. E nesse sentido, temos aqui uma teologia do lugar. A Terra Prometida começa com um túmulo. A promessa começa a se cumprir onde a vida termina. E assim como afirma Santo Agostinho, o sepulcro é o ventre da ressurreição. A fé verdadeira não apenas vive na promessa, ela também morre crendo nela. O que plantamos em lágrimas, colheremos em ressurreição, conforme está no Salmos 126, versículo 5. E Abraão envia seu servo com um juramento: não traga uma mulher cananeia. O casamento não é só uma união pessoal, é uma decisão escatológica. Em que sentido? A linhagem da promessa está em jogo. Deus guia os passos do servo, providência, oração e discernimento. A fé aqui é ativa, ora, observa e responde aos sinais de Deus. E temos aqui um outro elemento de uma teologia da providência. Quando buscamos cumprir a vontade de Deus, Ele já está preparando os encontros antes mesmo de sairmos de casa. E como diria São Tomás de Aquino, a providência não anula a liberdade, mas a conduz ao fim último. E esse fim último é a salvação para o ser humano, e devemos estar constantemente apegados à salvação. E podemos nos perguntar: o que estamos plantando para o futuro? Mesmo um túmulo pode ser um testemunho de fé. Temos confiado na providência para decisões importantes? Ou ficamos unicamente centrados nos nossos pensamentos, ou verdadeiramente comungamos com Deus para que tenhamos decisões sábias? E tais decisões passam pelos elementos da fé. Como dizia Bento XVI, a fé não é uma ideia, é um caminho. O caminho de Abraão, um caminho repleto de questionamentos e dúvidas, mas de fidelidade. E que sejamos fiéis em cada passo, mesmo quando pareça pequeno, pois em Deus nada é pequeno. E no Evangelho de hoje,
em Mateus capítulo 9, dos versículos 9 ao 13, podemos entender que a história de Mateus é um relato de escândalo. Vejamos pelos versículos 12 e 13. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Jesus está exatamente numa ceia com os pecadores. E vejamos que na figura de Mateus, um homem marcado, impuro, colaborador de um império opressor, e o Jesus o chama com um simples segue-me. Em um mundo de castas, ou seja, divisões espirituais, Jesus inverte a ordem. Senta-se à mesa com os impuros e deixa os justos desconcertados. Vale lembrar que os justos, entre aspas. E no contexto judaico, como já sabemos, um cobrador de impostos é alguém que está a serviço de Roma. Na tradição judaica rabínica, o Mishnah, eles equiparavam os publicanos, os cobradores de impostos, a ladrões. Eram considerados oteim, pecadores públicos, excluídos da Assembleia dos Santos. Mas Jesus vê além da profissão. Jesus sempre vê além daquilo que nós esperamos do que ele está enxergando. Jesus passa e vê Mateus sentado no posto de cobrança, lugar fixo, símbolo da instabilidade pecaminosa. O chamado é direto: segue-me, sem pré-requisitos, sem julgamento prévio, sem currículo religioso. A resposta de Mateus é radical. Ele se levantou e o seguiu. E o interessante é que essa palavra levantou em grego é anastas. É a mesma raiz da palavra ressurreição. Ou seja, Mateus se levanta como quem ressuscita de sua velha vida. O chamado de Jesus não é uma melhora moral, mas uma nova vida. Muito se entende de forma errada que seguir Jesus é apenas uma melhora moral, é levar os nossos pensamentos a uma forma melhor no dia a dia. Não basta sermos apenas educados, cordiais. Isso é apenas um melhoramento moral. Que bom que as pessoas recorrem a um tal melhoramento moral, mas é preciso uma nova vida. E nesse sentido, a nova vida na presença de uma refeição com outras pessoas. E Jesus traz a dimensão dessa nova vida, onde ele quer misericórdia e não sacrifício. E ao falar isso, ele está citando diretamente Oséias, capítulo 6, versículo 6. O profeta que denunciava o culto vazio, sem vida interior, e que o nosso culto de vida seja repleto da paz que o Senhor nos envia. Não adianta práticas exteriores ritualísticas com uma roupagem de um pseudo tradicionalismo se o interior não estiver buscando incessantemente a verdadeira experiência com Deus. E é nesse sentido que Jesus inverte a lógica do templo. O que Deus deseja não é o ritual por si, mas a vida que reflete seu coração. A verdadeira justiça, segundo o Messias, não exclui, mas acolhe. São João Crisóstomo comentou: nada há mais frio do que um cristão que não busca salvar os outros. Repito, nada há mais frio do que um cristão que não busca salvar os outros. Muitas vezes, certos mecanismos de fé, ritualismos, práticas piedosas, busca incessante por doutrina, nos fecha em um caminho de uma vida ao qual anula o próximo. E isso está longe de ser cristão. E que possamos ter cautela daquilo que nós praticamos interiormente e exteriormente na busca incessante de conversão que nos leva à santidade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.